Olá, aqui é o Melino Espíndola e esse é o canal Falando de Loja. Estou produzindo uma série estratégica, é uma série que realmente muito provocativa e onde eu vou tocar em pontos chaves de modismos que destroem o varejo. Realmente tem um impacto pernicioso, muito maléfico e que vira moda, é impressionante. Então, essa série é Destruindo Modinhas e Mitos do Varejo. Então, esse é o primeiro episódio e eu quero trazer aqui a comprovação de que a gente vê muita modinha, muita colocação como se você não aderir, você está fora do mercado. Agora, quem não tiver isso, e isso é muito mais para vender livro, vender cursos, e a gente vê que todo aquele movimento, aí passa a moda, surge uma nova moda, um novo hype, e todo mundo embarca e novamente, e vai deixando um rastro de destruição pelo caminho. Enfim, é sobre isso que nós vamos falar, é um assunto sério, é um assunto polêmico, mas eu tenho absoluta certeza que a partir de dados objetivos, a partir de históricos, de números, não é? Sem achismos, a gente consegue realmente verificar o que é válido e o que é modismo, o que é modinha, o que é hype para vender. Enfim, eu quero nesse primeiro episódio trazer um tema fundamental. Aliás, eu quero lembrar alguns desses tópicos que eu estou me referindo aqui. Eu me lembro que, aliás, vou contar uma história para vocês que é absolutamente verdadeira. Não é? Há uns 25 anos, mais ou menos, eu tinha poucos anos de carreira, né? Mas já ia lá há uns 8 ou 10 anos, e eu sempre fui muito estudioso, sempre. Né? Eu gosto de estudar, de me informar, de entender, e assinava muitas revistas, muitos periódicos, né? Naquela época a internet ainda não era, vamos dizer assim, não tinha esse impacto, essa importância, essa relevância que tem hoje. Então, a gente tinha muito material impresso. E eu assinava algumas revistas especializadas, etc. e tal, e procurava me manter realmente atualizado, né, o que estava acontecendo no mercado, no marketing, enfim, nas operações de varejo. E eu me lembro, uma certa vez, eu sentado com um lojista numa reunião, para definir, ele precisava de consultoria, estava com alguma dificuldade na operação dele, tinha uma rede de lojas e a gente conversando e eu falando de downsizing, que a reengenharia era a bola da vez e tal, blá, 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 isso no começo dos anos 2000, né? E eu percebi que conforme eu fui falando, né, do empoderamento, do empowerment, que era o hype que também estava entrando, que se ele estava observando isso, e pelo meio da conversa eu percebi que ele não estava entendendo nada do que eu estava falando. E aí a gente parou, assim, naquele momento eu entendi que eu estava descolado da realidade. Não é? Qual era o problema? O que realmente estava afetando, estava causando problemas para aquele lojista, para aquela rede de lojas, não é? Para aquela imensidão de colaboradores, vendedores, compradores, operadores de caixa, enfim. Né? Naquele momento assim, eu parei, olhei para ele e falei: você tem clareza disso que eu estou trazendo para você? O que você acha? Né? Quais são os seus principais problemas? E quando a gente começou a conversar, eu percebi que a gente tinha problema de definição de mix, cobertura de estoque, ele estava com um problema sério de falta de indicadores, que ele não tinha as perguntas que a gente fazia. E o problema dele não era financeiro, não é? No sentido total, geral, patrimonial. Era um problema de má gestão, onde estava sufocada a operação, com dificuldade, com tendências de se autodestruir, de inviabilizar a operação no mercado. E aí a partir daquele momento, assim, caiu a ficha, como a gente diz, né? Eu tive um insight assim, gente, a gente vai aderindo aos modismos, aos hypes e os livros
livraria de aeroporto que a gente entra, agora é o Empodere-se, é isso, é aquilo, e começa uma sequência, né? Termina uma, começa outra, termina uma, começa outra. Eu me lembro, eu estava no Ceará na época ainda, fazendo no meio de um projeto que a gente estava desenvolvendo de consultoria, e a virada de 99 para 2000, o ano 1999 para o ano 2000, estava, quem é dessa época lembra, o bug do milênio, etc. e tal. E uma coisa que era colocada como fatal. A sua loja tem que ter, a sua empresa tem que ter site. E eu me lembro de muitas vezes ter perguntado para quem afirmava, para esses consultores que faziam esse tipo de afirmação, assim, sinceramente eu tinha essa dúvida, eu perguntava, ok, mas por quê? Assim, qual é a causa e qual é o benefício que isso proporciona? Quais são os ganhos? Qual é a base? Qual é a referência que você está adotando? Qual o critério objetivo? E que resultado que entrega? Não é? Qual é o cálculo que você fez? Qual é a referência que você adotou? E o que eu ouvi, incrivelmente, diversas vezes eu ouvi a seguinte resposta: eu não sei, mas tem que ter. Eu não sei, mas tem que ter. Uma coisa eu sei, tem que ter. E a gente viu que passados aí já 20, de 2000 exatamente 24 anos, né? Nós estamos em 2024, e a gente vê que esse é um dos mitos, por exemplo, que foi colocado. Ainda hoje a operação física de varejo representa algo em torno de 90%. Existe toda uma curva de crescimento, existe uma especialização, determinados segmentos são muito mais impactados, outros ainda têm uma curva longa de aprendizado, vai haver um ponto de equilíbrio. Da mesma maneira, como eu costumo lembrar, que o iFood não quebrou o restaurante físico, muito pelo contrário, agregou serviço, agregou uma venda que muitos não tinham, que era aquela oportunidade do cliente que não pode ir no restaurante, opa, agora eu consigo atender com o delivery, não é? Antes isso era impensável, não se fazia, se perdia essas oportunidades, criou uma gama de novas oportunidades de negócio para gente que trabalha hoje que não tem condições de ter um restaurante, de competir, mas que tem condições de produzir e entregar, fazer a sua comunicação naquela plataforma. Percebe? Mas qual é a colocação? Não, se você não for para o digital, você vai quebrar, você vai estar fora do mercado. Isso não é verdade. Então, esse é um dos mitos que são colocados que não é verdade. Você pode agregar, é importante. Uma coisa é entender o que é tecnologia, o que são redes sociais, não é? O que é a comunicação digital. A outra coisa é dizer, você tem que... Por que eu estou falando isso? Eu me lembro, há não muito tempo, uma lojista entrou em contato comigo, assim, desesperada, pedindo ajuda, uma loja de moda feminina, porque ela tinha contratado uma consultoria de uma instituição assim, representativa no mercado, e a orientação do consultor que atendeu foi que era imprescindível que ela tinha que ter loja virtual. Era uma loja pequena, no interior, de moda feminina, não é? Onde ela não tinha escala, ela não tinha condições de competir em termos de preço, mas quando ela veio falar comigo, ela já tinha contratado o site, uma empresa para desenvolver, ela já tinha contratado, já tinha mandado fazer bala personalizada, porque na embalagem que ela tinha que fazer, então ela já tinha mandado produzir umas embalagens para remessa, balinha, só faltou uma coisa, um estudo, uma análise de viabilidade daquela operação e a capacidade dela competir naquele mercado. E aí, quando eu comecei a perguntar quantos clientes ela tinha, como era onde estava a loja dela, não é? Qual era o tipo de relacionamento, a gente sabe que moda ainda existe uma frequência de compra, especialmente moda feminina. As clientes gostam do atendimento personalizado e tal, o que não significa que eventualmente você faça. Existe um percentual aí de 10, 15% de possibilidades de compras remotas? Existe, claro, ela está aí. Mas isso mostra que 85% das vendas ainda são, 85, 90% das vendas são fisicamente, são tete a tete, é o cliente dentro da loja querendo ser atendido, querendo que uma vendedora dê um show de encantamento, querendo novidade, querendo dicas, querendo provar, não é?
tendo o relacionamento com a loja. Então, isso ainda é muito forte. E é incrível como, quando você olha e monta uma estatística, a gente vê grandes operadores do mercado, hoje 2024, não é? Você tira relatório de operação de resultado das SAs, que são obrigadas a publicar, e a gente olha o valor, o investimento nos aplicativos multimilionários, na estrutura tecnológica, e aí você olha, não, porque agora o aplicativo está com 7,5% de participação no faturamento. Você olha o marketplace, que agrega, não é uma loja de departamentos, mas está vendendo livro, está vendendo artigos de supermercado, enfim. A gente olha aquilo, ou seja, um marketplace amplo, e aí o GMV, a venda bruta total, o faturamento total, incluindo aí esses terceiros com produtos que não estão relacionados com o perfil da loja física, da rede, a gente analisa e você olha a participação, olha, o GMV do marketplace bateu em 20%, o GMV do marketplace, juntando tudo, dá 20%. Ainda assim, 80% do faturamento dessa rede é ali dentro da loja. Percebe o que eu estou dizendo? E isso induz a erros, a investimentos, a gastos que muitas vezes o lojista não pode fazer, é uma energia que se coloca muito fortemente e eu tenho uma frase ainda que eu insisto em aplicar sem medo de dizer. Quer passar raiva? Entra numa loja, sai para comprar e você vai ver o nível de atendimento. É impressionante a execução do processo da venda, os vendedores, as vendedoras ainda, às vezes, muito preocupados com frases decoradas de abordagem, e aí não sabe fazer uma sondagem, identificar exatamente necessidades e desejos. É como eu digo, um cliente que entra numa loja procurando blusa, eu quero blusa. Você quer blusa? Aqui tem uma blusa. Pronto, resolveu o problema. É assim? Claro que não. O que o cliente espera da blusa? Onde é que vai usar? Então não é o que o cliente quer, é o que o cliente espera encontrar no produto. É status, prestígio, elegância, economia, praticidade, performance. O que é? Qual é o produto mais adequado para mostrar? Quais são os aspectos no produto que vão encantar esse cliente? Então, para poder direcionar a argumentação, a demonstração, começar pelo próprio produto adequado, a faixa de preço que vai alinhar com as expectativas que o cliente tem e mais uma série. Isso é técnico. E aí você entra numa loja para comprar, você quer comprar, você tem a necessidade, entrou decidido a comprar e muitas vezes não consegue. E o lojista preocupado com uma coisa que está distante. Percebe? E aqui o cliente dentro da loja, querendo gastar, querendo comprar com necessidades, tanta porta para entrar, entrou na dele e desperdiça essas oportunidades. Percebe o que eu estou dizendo? Então, eu tenho uma lista aqui interminável de coisas assim. E é impressionante como se joga energia fora, como se deixa dinheiro na mesa. E a gente vai conversar com o lojista, a gente vê o estoque está errado. Nossa, quando você vai falar de plano de pagamento e mais uma série de modismos. Você tem que definir, você vai falar com uma agência de publicidade, você tem que ter site, no teu site tem que ter lá missão, visão, valores, e aí senta, faz reunião, define as palavras da moda, palavras que estão usando, que está no hype, e aí quando você vai ver, está lá nossa missão, nossos valores, nossa visão, palavras lindas, e você quase chora, se emociona quando lê aquilo. Aí você vai na loja e pergunta para o colaborador qual é a missão da empresa. Na absoluta maioria das vezes não sabe. Isso em geral é assim. E aí fica uma coisa absurda, uma coisa ilógica. Como que essa loja, como que essa empresa vai cumprir, vai executar essa missão, se quem está responsabilizado, quem está na linha de frente, ali na batalha, no campo de batalha, executando a missão, não sabe qual é a missão. É uma coisa de louco, é ilógica. Não é? Então, e assim a gente vai, funil de vendas. Hoje é impressionante você confundindo, olha, venda no atacado, venda no varejo, venda de serviços, venda de produtos de bens de consumo, de bens duráveis, de bens de produção, bens industriais, bens de capital, são completamente diferentes, tem todo um caminho diferenciado e se usa como se fosse, não, a loja, tem loja que não faz sentido aquilo e outras que
se não fizer aquilo, não produz. Mas se coloca como se fosse uma panaceia, é um remédio que cura qualquer problema, qualquer doença. E isso também não faz sentido, né? Aliás, eu costumo lembrar, quem criou esse conceito de funil de vendas foi Elias Santelmo, em 1898 nos Estados Unidos. Pesquisa se você duvida e você vai ver. Quem criou o processo AIDA, atenção, interesse, desejo e ação. Eu tenho que chamar a atenção do cliente, eu tenho que despertar o interesse, promover o desejo e levar para a ação. Isso é o princípio, o conceito de funil de vendas. E a gente vê hoje na mídia se trazendo isso. Primeiro, nem se pesquisou, nem se deu o trabalho de entender isso e coloca como se fosse uma novidade agora. Olha, agora você tem que trabalhar. Percebe o que eu estou dizendo? E esse é um dos grandes problemas, não é? E isso chega a ser irritante. Por que eu estou colocando isso? Porque quando eu analiso, quando a gente entra numa empresa e a gente começa a olhar realmente a definição do mix, se está adequado, a gente vê, assim, não se tem uma gestão de categorias, uma definição de amplitude, profundidade, uma curva ABC para realmente trabalhar isso, segundo precificação, terceiro plano de pagamento, sabe, fluxo de caixa, apuração de resultados, indicadores, estratégia, definindo realmente objetivamente isso. Quando você entra no grau de capacitação do time de vendas, a gente vê ainda, sabe, desníveis assim muito forte, falta de estratégia. E aí você vai conversar com o lojista, ele está falando, sabe, me lembra o downsizing, me lembra o ISO 9000. Eu me lembro uma rede de lojas, cliente meu já de alguns anos, e aí a segunda geração, um filho assumindo, né, a rede de lojas, e eu me lembro que ele estava se formando em administração na época, fazendo uma faculdade aí de renome nacional, e dizendo, não, porque meu professor falou que se eu não certificar o ISO, e eu tenho que tirar o ISO 9000, e eu olhei para ele e falei assim, mas tua loja é uma rede de calçados, sabe? O seu cliente, o que você está esperando? Não é? Porque tinha ainda uma série de protocolos e processos que eram muito precários no sentido básico de atendimento do cliente, de encantamento, sabe? Você entrar numa loja e encontrar, puxa vida, encontrei um vendedor, uma vendedora que entendeu o meu problema, que me deu sugestões, que trouxe os produtos adequados, que encontrou uma maneira de eu levar, um plano de pagamento que fez caber no meu bolso. Ou seja, resolveu o meu problema, porque o cliente quando entra na loja ele tem um problema para resolver. É simples assim. Todo cliente que entra na loja tem um problema para resolver, é por isso que entrou na loja. Não é? Tem um filho para vestir, está precisando de uma roupa, está precisando de um tênis, tem um presente para dar. O cliente tem um problema, é por isso que ele entrou na loja. E quando encontra alguém que entende o problema e se propõe a resolver, é magnífico. E aí, na época, conversando isso, 2000 e pouquinho, esse lojista gastando, investindo, não, porque tinha que certificar o ISO 9000, e eu me lembro de vendedor me chamar e falar assim, Armelino, eu estou me sentindo ridículo, porque agora a gente tem um protocolo, eu tenho que dizer obrigatoriamente, seja bem-vindo na loja tal. Eu não gosto de atender isso dessa maneira, de falar assim, acho que fica muito mecânico, meus clientes começam a rir, ficam me zoando. Percebe o que eu estou dizendo? Não, mas para fazer essa certificação tinha que ter esse protocolo. Então, e aí eu perguntei qual era o objetivo, onde é que estava o foco, assim, qual era a intenção primária. Não que eu seja contra protocolo, é óbvio, a empresa é feita de processos e pessoas, não é? E você mapear processos, claro que isso é fundamental, mas veja bem, existe uma distância muito grande entre você fazer um diagnóstico, identificar processos que podem ser melhorados, etc. e tal, e outra coisa é dizer, não, você tem que certificar, o protocolo tem que ser esse, porque a moda é essa. Agora, quem não tiver essa certificação está fora do mercado. E aí eu perguntei para esse rapaz se o cliente dele sabia o que era ISO 9000. Eu falei, vamos fazer uma pesquisa para ver se realmente você ter a certificação é fundamental ou se é uma estratégia para te vender um pacote de certificação. E foi o que aconteceu. Não deu outra. Não, porque meu professor falou que tem que ter. Então, né? Deu no quê? Fez a certificação, depois teve que mudar, aquilo ficou. Eu
junto com ele, fiz a pesquisa. Só vamos lá na loja, vamos bater um papo com o teu cliente, vamos perguntar, seleciona aleatoriamente. Claro que não é uma pesquisa científica, não é? Mas dá para se ter uma ideia. Vamos conversar, vamos bater papo, vamos lá no chão de loja, vamos conversar com o seu cliente dentro da loja, né? Para saber o que a dona Maria, né, espera, o que ela entende, o que ela acha da loja ter certificação ISO 9000. 100% dos clientes que a gente conversou, sei lá, uma meia dúzia, 10 clientes que a gente abordou ali aleatoriamente na loja matriz, não sabiam o que era, não tinham ideia do que era ISO. Eu falei, eu também não. Claro, o seu cliente, a percepção do seu cliente no sentido de ter a certificação, não é? De expor, de dizer eu tenho ISO 9000, não vai fazer a menor diferença. Eu lembro dos comerciais de TV, porque certificada ISO 20000, certificada, agregou quanto na venda, e aí vai passando, e a gente vê distorções totais. Ok, por que eu estou trazendo essa série, por que eu vou fazer essa série, e nós vamos ponto a ponto trazendo. Eu quero, no próximo episódio, eu vou abordar um tema que é estratégico, que orientam você de maneira absolutamente errada, e eu vou trazer números para que você tenha dados objetivos e não caia nessa falácia. Não é? São duas afirmações. Anota aí que você vai ver que eu quero debater com você. Acompanhe no próximo episódio. Eu quero falar sobre dois temas. Primeiro, eu ouço isso de pessoas assim importantíssimas que estão na mídia, né? Doutores, mestres, consultores famosos, internacionais, etc. e tal. Todos fazem a seguinte afirmação, que não existe venda sem juros, que isso é impossível, que isso é enganação, quem diz que eu vou provar matematicamente que sim, existe venda sem juros. Sim, existe a possibilidade de ganhos maiores não cobrando juros do que colocando juros. E a segunda, que a venda à vista é melhor do que a venda a prazo no sentido de fluxo de caixa, no sentido de saúde financeira da empresa. Eu provo matematicamente que isso está errado, que não é um padrão, que não é assim, mas a gente ouve o tempo todo. Não, porque você tem que ajustar seu fluxo de caixa, você tem que encurtar o prazo, tentar encurtar o prazo de venda e alongar o prazo de compra do seu fornecedor, porque com isso você dá fôlego para o seu fluxo de caixa. E isso não é bem assim. Não é assim. Muito pelo contrário. Na absoluta maioria das vezes, quando a gente fala de varejo, isso destrói a empresa, isso retira a capacidade de competir com excelência, de conquistar mercado, de trazer ferramentas para o time de vendas, conseguir converter mais, fidelizar mais clientes, alavancar ticket, fazer girar mais. A rentabilidade e a lucratividade de uma operação de varejo depende estrategicamente de dois fatores, né? Três, porque é sine qua non, mas dois fatores são fundamentais, que é cobertura e giro, que são interdependentes. O que é cobertura? É a quantidade de estoque na proporção do que vende, e giro é exatamente esse movimento de entrada e saída. Quanto maior a cobertura, mais lento é o giro, demora mais para trazer resultado. Então, é preciso entender isso. E isso não é colocado. Não, eu olho aqui. Não, está vendendo em 10 vezes sem juros? É mentira. Não existe venda sem juros. Eu vou provar para você que existe sim. Então é isso. São mitos que são colocados, são falácias, são modinhas que a absoluta maioria dos lojistas embarcam, fecham a visão, e isso retira assim, a capacidade de competir, a capacidade de gerar resultado, deixa-se muito dinheiro na mesa, se perde oportunidades, e uma meia dúzia aí de espertos ganhando dinheiro, vendendo livros, etc. e tal. E aí, quando a gente faz algumas colocações, às vezes eu sou chamado de consultor raiz. Porque você é muito raiz. Pois é, né? Mas se você não tiver o estoque adequado, não souber precificar, não capacitar seu time de vendas, não entender qual é o mix adequado da sua loja, qual é a melhor estratégia para você trabalhar, se você não tiver isso bem colocado, eu posso garantir que você vai ter muita dificuldade em prosperar.
Não é? Se você não tiver essa base, olha, esquece. Não é? As ferramentas, os indicadores, entender essa operação básica. Beleza? Então é isso. Te vejo por aí, sucesso e um grande abraço.